meus queridos irmãos. É uma bênção estar na presença de Deus, é uma bênção ter o interesse de fazer a obra de Deus, é muito bom ter apoio, e nós temos. Eu não posso reclamar do meu povo, do povo de Deus, dos meus irmãos, na congregação do Senhor, na Assembleia de Deus e de outras igrejas. Nós temos irmãos que nos ajudam, irmãos da Igreja Batista, nós temos irmãos que já tive ajudadores presbiterianos e, portanto, nós temos irmãos que nos ajudam. Nós louvamos ao Senhor porque temos a alegria de fazer um serviço que julgamos importante para os irmãos, ouvir a palavra com um interesse eminentemente espiritual. Nós somos iguais a todas as pessoas, temos necessidades financeiras, nós temos nossa vida particular, nós temos família, nós temos quem que não gosta de ter benefícios, de receber benefícios, apoio, elogios. Quem que não gosta? Todo mundo gosta, mas nós não fazemos para fazer, ou seja, não fazemos para provocar isto, para produzir esses resultados. Quando produzir esses resultados, se produzir esses resultados, louvado seja Deus. Mas o nosso objetivo é outro, o meu objetivo é outro e faz muitos anos. E claro que também não duvidaria que se levantasse um inimigo, eu evito, eu não uso as redes sociais para discutir com A ou B, eu não tenho, minha plataforma é minha e eu uso e acredito que uso com legitimidade, mas eu não vou nunca entrar em parafuso, entrar no pânico de discutir temas que estão aí com 1000 anos, 2000 anos, que ninguém nunca chegou a conclusões, a consenso, e eu vou enfrentar. Deus me guarde. Minha finalidade não é essa, o foco não é esse, o objetivo não é esse. Mas, entre os muitos internautas, alguém interessado em ouvir a palavra de Deus na sua simplicidade, nós temos esta palavra, nós trazemos esta palavra. Entre os ouvintes do rádio, alguém que sintoniza e continua sintonizando porque sabe que nós não estamos fazendo propaganda pessoal, bem-vindo, Deus abençoe. Então o objetivo é este, e esta é a edição 946, ano 19, do programa Glória ao Justo. Todo o nosso trabalho é bastante centrado, bastante ordenado, e nós estamos com 26 anos no ar, mas é do programa Unicresce no ar, que era só 1 hora, dia de sábado às 18 horas. Depois é que nós colocamos Glória ao Justo, já faz 19, portanto nós passamos quase 7 anos apresentando 1 hora por semana, depois é que acrescentamos mais 1 hora. E hoje nós estamos de segunda a sexta, e louvamos a Deus e queremos continuar. Até eu coloquei ajuda, um evangelista precisando de ajuda, porque nós queremos continuar, eu desejo continuar. Se eu sair do rádio, eu posso continuar na rede social, mas o alcance é bem menor, nossas estatísticas não são atualizadas, mas nós sabemos que é impossível um programa de rádio, numa AM mesmo, no nível médio como a metropolitana, nós não alcançarmos 10 ou 15 mil pessoas no universo de 3 milhões. É impossível pensar numa audiência tão baixa que não alcançássemos 10 ou 15 mil pessoas nesse horário. E como o nosso objetivo é falar do Evangelho, trazer a palavra, trazer mesmo textos do Antigo Testamento, não alienamos o Evangelho, porque lemos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento. O tema de hoje, meus amados irmãos, o Espírito do Senhor e a unção. O Espírito do Senhor e a unção. Nosso tema. E o texto, primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Nós temos a necessidade de entender, de aprender, de ouvir de novo a palavra de Deus,
porque o propósito divino foi este. O propósito divino foi esse. Deus não deu a palavra para outra finalidade. Ele deu a palavra para a gente ouvir, guardar, aprender, usar, colocar em prática. Então nós vamos ler a palavra santa. Vamos buscar aqui na palavra do nosso Deus a nossa orientação, como temos feito, e eu tenho feito isso só durante toda a minha vida. Este ano eu completei 48 anos de fé e não tive até hoje, acredito, jamais terei alguma coisa que seja mais interessante para mim na igreja do Senhor. Alguém está na igreja por interesse, alguém está na igreja porque casou, alguém está na igreja por amizade, alguém está na igreja porque enricou, alguém foi atraído pelas aquelas promessas. Olha, se você for fiel, você vai isso, vai... Bom, não tenho nenhuma atração na igreja de Jesus, senão Jesus. Eu não tenho outra atração. Tenho meus amigos, tenho meus irmãos, tenho os meus filhos, uma bela família gerada pela palavra, mas eu não tenho outra atração na igreja de Jesus, senão Ele próprio. É Ele quem me sustenta, é Ele quem me segura, é Ele quem me atrai, é Ele quem me inspira, é Ele quem me move e quem me comove. Louvado seja Deus. 1 Samuel 16:1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, e te enviarei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Samuel, porém, disse: como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tua mão e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e me ungirás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel como o Senhor dissera, e veio a Belém. Então os anciãos de Belém saíram-lhe ao encontro e, preocupados, perguntaram: é de paz a tua vinda? E ele disse: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência e nem para a sua estatura, porque não o escolhi. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel. E ele disse: nem a este tenho escolhido, disse o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: este eu também não escolhi, disse o Senhor. Assim fez Jessé passar seus 7 filhos diante de Samuel. E Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. E disse Samuel a Jessé: não há mais moços? E ele disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos
até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E ele era ruivo, de boa aparência, e disse o Senhor a Samuel: levanta-te e unge-o, porque é este o escolhido. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu entre os seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Bendito seja Deus. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, lemos a Tua palavra. Obrigado, meu Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua unção. Obrigado pelo Teu povo. Obrigado pela Tua igreja, pelos meus amados irmãos. Agora, Senhor, fala conosco. Nos dá, meu Senhor, a graça e o entendimento para ouvir a Tua voz, a voz da Tua palavra, aprendendo e guardando, gravando nas tábuas do nosso coração. Querido Senhor, seja conosco em tudo. No nome santo de Jesus Cristo nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, o nosso tema é a unção, o Espírito do Senhor e a unção. O Espírito do Senhor e a unção. O Espírito do Senhor é a mente celestial, é o instrutor dos homens, é o que inspira para o serviço, inspira para entender, inspira para expor. O Espírito do Senhor é realmente uma necessidade na vida dos salvos, na vida dos crentes em Jesus Cristo, na vida da igreja. O Espírito do Senhor no Antigo Testamento, ele era conhecido, a unção de Deus era conhecida e como uma proposta de Deus para os seus ungidos, os ungidos de Deus na Antiga Aliança. O rei, o sacerdote e o profeta. O rei, como administrador civil do povo de Deus, o sacerdote, como intermediário, aquele que levava as demandas do homem ao altar do Senhor, e o profeta, o mais sofrido dos dois, dos três, melhor dizendo. O mais sofrido dos ungidos era o profeta, porque Deus ungiu o profeta, revestiu o profeta, deu autoridade ao profeta e uma missão às vezes muito espinhosa. O profeta ir na casa do rei dizer que ele estava errado. E é bom lembrar que os reis tinham o poder de vida e morte. E em todas as monarquias, em todas as dinastias, os reis sempre tiveram essa prerrogativa. Reinava sobre o povo, tinha a última palavra na justiça. Aqueles casos graves, aqueles casos mais emblemáticos, geralmente envolviam a apelação ao soberano, e ele decidia pela vida ou pela morte dos seus súditos. Então, os ungidos do Senhor eram o rei, o sacerdote e o profeta sendo ungido mais sacrificado, por assim dizer. O profeta Samuel, ele teve o privilégio de ser sacerdote, ele tinha a missão espinhosa de ser um profeta, e ele teve também a dificultosa função de julgar Israel, quando a autoridade máxima da nação era o juiz. Então, numa outra linguagem, o profeta Samuel acumulava
a tríplice função de rei, sacerdote e profeta. Profeta, sacerdote e rei. E ele foi próspero, ele foi um homem que viveu muito, e na sua longevidade ele viu a bênção, ele viu o flagelo, ele recebeu de Deus muitas bênçãos. Ele foi um homem muito virtuoso, muito corajoso, muito nobre. Ele foi um homem completo. Será que tem um homem completo? E ele, meus amados irmãos, ungiu o rei Saul. Quando nós damos carta para uma pessoa, quando nós ungimos alguém, quando nós nomeamos uma linguagem atualizada, quando nós nomeamos alguém, colocamos alguém no lugar brilhante, no lugar de destaque, nós nos alegramos muito com os acertos destas pessoas, nós nos regozijamos com a dignidade dessas pessoas, com a honradez que elas recebem, com o reconhecimento público, pleno ou não, da qualificação da pessoa que a gente indicou, e é muito agradável para o qualificado, e é muito agradável para quem deu a mão, para quem indicou, para quem teve esta visão, para quem realmente ajudou. E todos nós somos ajudados. Eu cometi um erro gravíssimo na minha infância espiritual. Eu estava com 27, 28 anos, e o meu presidente, meu amado, saudoso Emiliano Ferreira da Costa, enviou um dos nossos colegas para o campo e disse: nós enviamos fulano, ciclano e beltrano. E foi no caso, quando ele enviou o outro, que era nosso colega e tal, quando é que nós vamos enviar, quando é que eu vou enviar vocês? Conversando comigo e minha mulher, eu me antecipei, um Pedro sem a unção. E eu disse: eu nunca. Eu não tinha o menor interesse. Mas eu não tinha o menor interesse. Não pensava que algum dia eu fosse ocupar uma cadeira pastoral. E eu disse: nunca, por mim, não tenho o menor interesse. Eu via o sofrimento dele, eu via ele ser humilhado por crápulas, eu via o sofrimento do meu pastor, e eu não queria. Resultado, meus amados irmãos, é que ele não viu eu no ministério, e eu honro a memória dele, eu honro a memória dele por amor. Agora, meus queridos, os profetas, voltando ao tema, eles eram ungidos, honrados, mas não pela maioria. Os reis podiam, sendo desonrado, o rei, quando desonrado, podia simplesmente evocar a força que tinha em suas mãos e mandar matar o agressor, aquele que lhe afrontasse. O sacerdote poderia, em determinado caso, até mediante a gravidade, a situação, recusar a fazer um sacrifício por um perverso, porque tinha casos que a lei previa que era pena capital, era pena de morte, portanto não tinha como aliviar. Mas o sacerdote, ele não podia, em caso algum, dar as costas. O sacerdote não podia, porque ele era o ungido do Senhor, entre os ungidos do Senhor, o mais sacrificado. E Samuel, ocupando essa função, era a tríplice função, e evocando esta função de profeta, Deus diz para ele que era o sumo sacerdote, era o profeta e era o juiz.
muito embora já houvesse sido ungido o rei Saul, mas o Saul tinha, portanto, errado, tinha afrontado a Deus. E Deus diz: "Oh, Samuel, até quando você vai tolerar? Até quando você vai deixar de agir?" Meus irmãos, Deus é maravilhoso, Ele dá autoridade ao homem e não interfere. Samuel, até quando você vai deixar? Até quando você vai deixar de agir? Até quando você vai ficar impassível, sem agir em relação a Saul, sendo uma pessoa que eu rejeitei? Faça o seguinte: encha uma motilha de azeite. A motilha era um pedaço de chifre que eles cortavam e tratavam e enchiam de azeite. Eles usavam para secos e molhados. O ser humano aprendeu a usar o que tivesse ao alcance da mão. Chifres de bois e de carneiros eram usados em vários aspectos, e para botar isto, para botar remédio, para botar azeite, para botar vinho. Enche a motilha de azeite, vem, porque eu quero te enviar. Ele mora em Belém e ele tem alguns filhos, e dentre os filhos dele eu escolhi um para reinar no lugar de Saul. Samuel era o profeta, o Saul era o rei. Samuel era um juiz, digamos, aposentado. Não estava na judicatura com a autoridade que o rei Saul agora estava exercendo. E ele disse: Senhor, Saul sabendo disto, Saul ouvindo que eu fui a Jessé, lá em Belém, para ungir uma pessoa, ele me mata. Aí o Senhor dá uma orientação: você vai tomar uma bezerra das vacas e vai para Belém e vai dizer: eu vim sacrificar o Senhor. Vai convidar o Jessé e os seus filhos e vai ungir quem eu te disser, quem eu apontar. Você vai convidar o Jessé. Aí o Samuel fez da forma que o Senhor orientou. Meus irmãos, precisamos estar orientados por Deus. O Samuel fez como o Senhor orientou e chegou em Belém. Aí os anciãos ali, as autoridades tribais, as autoridades dos clãs de Belém, e vem cá, o que está acontecendo? Porque geralmente o Samuel ia de tempos em tempos, era avisado previamente: o que está acontecendo que tu está aqui? Qual o problema? É de paz a tua vinda? Ele disse: tranquilo, eu vim só fazer mais um sacrifício ao Senhor. Vim só fazer mais um sacrifício ao Senhor. E eu quero que vocês participem. Eu quero que vocês participem. Santificai-vos. Santificai-vos, na linguagem das Escrituras, meus irmãos, era evitar contato com os mortos. Os homens casados evitavam a relação sexual e tinham que usar, naquele tempo nem tinha o recurso nem o hábito todo dia trocar de roupa, todo dia trocar de túnicas, mas eles tinham que vestir uma túnica limpinha e vir para o sacrifício. Os que tivessem sem ungir o cabelo, sem pentear bem os cabelos, sem botar a unção natural, que eles untavam os cabelos com óleo para conservação da aparência. Então eles foram ensinados: santificai-vos e vinde. E santificar era isto, era evitar o contato com os mortos, evitar relacionamento sexual, evitar dificuldades no relacionamento pessoal com as pessoas, inimizades, qualquer coisa. Na verdade, era uma pré-consagração para o ato do sacrifício. Então, ele convidou Jessé. Jessé foi comunicado sem chegar ao conhecimento da população, mas o Jessé foi comunicado. É tanto que aqui no versículo 6, ele já está no momento do sacrifício, aqui já fez tudo, agora é o momento da unção. E ele viu o primogênito de Jessé. Era natural nos clãs, nas tribos, trazer os primogênitos.
E quando ele viu, ele disse que o Senhor acertou em cheio. O Senhor acertou em cheio. Esse aqui é, na verdade, um belo rapaz. Um rei maravilhoso. É um belo rapaz. E quem sabe ele se ajeita para... se prepara para ungir o rapaz e o Senhor... Não é esse aí não. Não é o escolhido. Aí ele comunica, o texto não entra nos detalhes, mas ele comunica e o Jessé manda entrar o segundo. Entra outro filho. Certamente já no reservado da casa do próprio Jessé. Aí entra o rapaz e o Senhor diz, olha, não é esse também não. Eu acredito que o profeta, que o sacerdote de Deus, o profeta começou a se atribular. Porque o primogênito era o costume e Deus já tinha tirado. O segundo, que era também um belo rapaz, um belo soldado, o Senhor já tinha tirado, não é este. Entra o terceiro e o Senhor diz, não é este. Não é este. Hoje nós julgamos muito pela aparência. Se tiver boa aparência, arranja até posição especial em alguns lugares. Lembro-me bem de um que apareceu no Templo Central, parecia um príncipe. Branco, bonito, cara de alemão, uma mulher nova, uma gata e tanto e tal. E foi no momento do desastre da Assembleia de Deus, Templo Central, todo mundo mandando, todo mundo fazendo. Tinham trazido aí um manual americano para encher o saco, que ainda hoje está o vírus solto. E o príncipe galã, o belão, beleza lá, olha, se quiser tratar a família, porque com a família? O infeliz não tinha 30 anos, já estava na segunda mulher e agora está na terceira. Eu sempre pé atrás, desajeitado com o que não presta, que só eu mesmo. Eu digo, nessa canoa tem um buraco, não sei quem fez. Resultado, pouco tempo, separou-se da mulher, prostituiu-se e tal, hoje é ajuntado com outra lá que eu conheço. Então, às vezes a aparência engana, é aqui o cara vem de fora, no instante tinha espaço. Mas o Senhor disse, Samuel, não é pela aparência. Não é esse aí. Aí entraram os 7 filhos de Jessé. E Deus disse a ele que não era nenhum daqueles. E ele vai perguntar, vem cá, não tem mais nenhum filho? Diz, tem, ainda tem um, mas ele é menor de idade, ele está no campo com as ovelhas. Então manda chamar, porque nós não vamos nos assentar, nós não nos serviremos de nada enquanto ele não estiver aqui. Aí o Jessé mandou chamar o rapaz, trouxeram lá o menino Davi. Um adolescente, um rapazinho. Aí ele entrou e diz aqui, é um parêntese aqui no texto, está aqui no parêntese, diz que ele era ruivo, uma descrição que a Bíblia faz aqui, eu não sei se está em todos os textos, ele era ruivo, formoso de semblante e de boa presença. Aí o Senhor disse, agora pode ungir, derrama o azeite sobre ele. É esse aí. O Samuel tomou o azeite e ungiu ele na presença dos irmãos. À medida que aqueles homens foram entrando, foram ficando ali. Deus trabalha com uma perfeição incomparável, inigualável. Deus queria que os 7 irmãos fossem testemunhas da unção do menor. Também para saber que com Deus não se brinca, Deus não trata pela aparência, Deus não faz o que o homem acha lógico. Meus queridos irmãos, o versículo 14 diz uma coisa triste, que o Senhor se retirou, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Mas no versículo 13, após a unção fica claro. E diz, muito claro aqui no versículo 13, Samuel tomou o azeite e ungiu no meio, na presença de seus irmãos.
E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou, se apossou, se entronizou. O Espírito do Senhor deu vigor e poder a Davi. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude, que nós, que já recebemos alguma virtude do Senhor, saibamos conservar. Quem acha que ainda não recebeu algum poder do Espírito Santo, é só pedir. A obra de Deus é divina, mas é feita pelas mãos humanas. E para fazer a obra de Deus é necessário esta unção. Que Deus abençoe você, sua vida, e aprove o seu serviço na sua igreja. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor da glória, estamos em Tua presença e Te louvamos, Pai, pela Tua igreja. Abençoa os meus irmãos, dá graça e vitória a cada um, sustenta cada um, meu Senhor, com a Tua mão forte e poderosa. No maravilhoso nome de Jesus Cristo nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos com mais uma conexão da Rádio Metropolitana com o Facebook. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.